Tribuna Esportes hoje tem a honra de contar com a presença do jornalista esportivo Gilmar Ferreira, colunista do jornal Tribuna. Sua coluna é publicada nas edições de segunda, quarta, sexta e domingo. Carioca, entende tudo sobre futebol. E aqui comigo, a editora de esportes do jornal A Tribuna, Mariana Mello. Obrigada, chefe Luciano Rangel. Gilmar, seja bem-vindo. Nesse bate-papo nós vamos falar sobre futebol carioca, capixaba e seleção brasileira. Bom, é uma honra ter aqui conosco a Gilmar Ferreira, colunista do jornal A Tribuna. É um prazer muito grande. Muitos leitores nossos são fãs do Gilmar, na sua coluna quase diária no jornal. Estou convencendo ele a escrever uma coluna diária, mas ele não se convenceu ainda. Gilmar, é um grande prazer ter você aqui com a nossa editora de esportes, Mariana Mello. Luciano, Mariana, prazer imenso estar com vocês, bacana. Fico muito feliz e honrado por ter recebido esse convite. Muito bom. Gilmar, a primeira coisa que eu queria fazer, muitas pessoas têm curiosidade, e eu vou atropelar a Mariana aqui na primeira pergunta, é que você fizesse uma apresentação sua, rapaz, da sua trajetória dentro do jornalismo esportivo, de como você entrou nessa seara aí até os dias de hoje, meu amigo. Falo com prazer, Luciano. Eu estudante de comunicação, em meados dos anos 80, antes de entrar, estudante de comunicação no início dos anos 80. Antes de chegar à redação, assim que entrei para a faculdade, eu passei a trabalhar na parte gráfica do jornal O Dia, no Rio de Janeiro, em 1982, e quando concluí o curso na faculdade, em 85, eu fui transferido para a redação, já demonstrava muito interesse, já fazia ali um certo... Não era nem estágio, porque naquela época o jornal que eu trabalhava não existia estágio, mas eu fazia uma contribuição ali antes do meu horário como gráfico do jornal. Então eu ficava 2, 3 horas na redação, e aí ficava na redação de esportes. Depois eu voltava a assumir o meu posto de trabalho de controlador de qualidade gráfica, e quando me formei, fui então efetivado na redação de esportes do jornal O Dia. Isso era final de 85, início de 86. Fiquei na redação do Dia até 89. Em 89 fui para a revista Placar, sucursal do Rio de Janeiro. Fiquei na Placar até finalzinho de 90, depois da Copa do Mundo de 90. A Placar, a editora Abril, revisou os planos, fez com que a Placar, que era uma revista semanal, que ia às bancas todas as terças-feiras, na maioria dos estados do Brasil, ela passasse a ter circulação mensal. Então se desfez das sucursais, né, espalhadas pelos estados. Então eu voltei para o jornal O Dia, fui trabalhar na editoria de polícia, trabalhei na editoria de polícia por 9 meses, e aí fui convidado para o Jornal do Brasil. Fiquei no jornal da editoria de esportes do Jornal do Brasil entre 91 e 97. Saí em 97, finalzinho de 97, para ir fundar... saí de 91 a 97, agosto de 97, para fundar o Diário Extra, né? O Diário Lance, primeiramente. Fiquei no Diário Lance até de agosto de 97 a março de 98, saí para fundar o Jornal Extra, e aí fiquei no Jornal Extra de março de 98 até agosto de 2010, saindo para ser o gerente de esportes nacional da Rádio Globo, as praças Rio, São Paulo e Minas. Fiquei 3 anos na Rádio Globo, e aí saí da Rádio Globo, voltei para a Infoglobo, que era a empresa responsável pelos jornais Globo, Extra e Expresso, para fazer um projeto de comunicação comercial durante a Copa do Mundo de 2014, e ali comecei a fazer também participações para Fox Sports. Depois fiz, de 2015 a 2016, fiz parte da equipe de comunicação da Rio 2016, saí da Rio 2016, fui para o Esporte Interativo, fiquei no Esporte Interativo 2017 e 2018, e aí me aquietei, fiquei com a coluna nos jornais Extra e Tribuna,
e com participações quinzenais na bancada do Redação Sport TV, que, aliás, hoje, quarta-feira, essa quarta-feira, dia 12, completa 20 anos de existência. Parabéns ao pessoal do Redação Sport TV. Parabéns. Então, aqui estou eu. Que experiência, hein, Mariana? Pois é, quem sabe um dia, né? Vamos lá, e você? Gilmar, então, eu queria que você começasse falando, já que a gente está aí para comemorar 30 anos do Tetra, né? E recentemente tem a sua participação também no stream da Max, né, com o documentário do Romário, o Cara. E eu sei que você esteve presente nessa cobertura. Eu queria que você contasse um pouco sobre a importância do Tetra, né, do torcedor brasileiro, ainda mais nesse momento que a gente vive de instabilidade na seleção brasileira. Aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre os bastidores, o que você lembra, e depois a gente partir para falar do Romário. Bacana. Primeiro, é bom pontuar, eu preciso pontuar, a minha participação no documentário, ela se dá porque o documentário, a proposta do Bruno Maia, que é o diretor, produtor do documentário, foi focar a vida, fazer um corte na vida do Romário entre 92 e 94, porque era um momento conturbado do país, que vinha de um presidente que havia sofrido o impeachment, que havia confiscado a poupança dos brasileiros, e com muitas movimentações políticas nas ruas, e ele fez aquele corte. Nós tivemos a chacina da Candelária, tivemos a chacina do Carandiru, tivemos a chacina de Vigário Geral, e aquele momento ali marcava um afastamento do Romário da seleção brasileira, porque o Romário, é bom que se conte, o Romário, após a Copa do Mundo de 1990, onde ele teve uma crise de relacionamento com a comissão técnica da seleção, mais especificamente com o médico Lídio Toledo, que vetou ou limitou a participação do Nilton Petroni na recuperação do Romário, que havia sofrido uma fratura no futebol holandês. Então, após aquele fiasco na Copa do Mundo, o Romário jurou que nunca mais vestiria a camisa da seleção brasileira. Sim. Então, o Romário ficou de 1990 a 1992 sem vestir a camisa da seleção brasileira. Somente com o retorno do Parreira e do Zagallo é que foi feito um trabalho de convencimento para que ele retornasse à seleção. Então, o retorno do Romário se deu num amistoso com a França, em setembro, em Paris, onde ele retorna. Ele estava vivendo uma fase maravilhosa no PSV, maravilhosa em termos de reconhecimento do futebol dele, da capacidade, da vocação de artilheiro dele. Então, ele volta para a seleção e faz aquele amistoso, joga o amistoso, e depois é convocado novamente por um amistoso no final do ano contra a Alemanha em Porto Alegre. Então, esse amistoso em Porto Alegre determina o marco do afastamento do Romário, que deveria ter sido, poderia ter sido, pela ótica da comissão técnica da seleção brasileira, definitivo, porque o Romário se insurgiu contra a escolha do Parreira, que preferiu deixá-lo na reserva, porque estava encantado ali com a boa fase do Careca, do Milha e até mesmo do Bebeto. Então ele veio e ficou no banco como opção. Ele não gostou daquilo, e naquela época nós tínhamos um outro tipo de comportamento na cobertura do futebol. Os repórteres assistiam treino na beira do campo, tinham acesso ao vestiário, se bem que na seleção o acesso ao vestiário era limitado, mas nós ficávamos à beira do campo. Então, o Romário, o repórter do Jornal Globo, o Eduardo Tchau, percebendo o aborrecimento do Romário por estar na reserva durante o treinamento, abordou o Romário, e quando ele abordou o Romário, fez-se aquele bolinho por trás, e o Romário ali manifestou que estava realmente aborrecido por ter sido preterido no treinamento coletivo, no primeiro treinamento coletivo visando o amistoso,
e quando ele recebeu a camisa dos reservas. E ele disse que se soubesse que tivesse vindo para o Brasil, atravessado o oceano, para ser reserva na seleção, que ele preferia não ter vindo, preferia não ter sido convocado. Aquele fato irritou um pouco a comissão técnica da seleção, sobretudo o Zagallo, que quando foi abordado pelos repórteres, tentou desconversar, tentou vir com um clichê de que é normal, que o jogador quer jogar, todo mundo quer jogar, mas que era uma seleção brasileira, você chama os melhores da posição, então a disputa é dessa forma mesmo. Mas, enfim, principalmente o Parreira é uma figura muito elegante, muito doce, né, muito polida, não quis. Nós conhecemos o Romário, sabemos como é que é o baixinho, ele gosta sempre de jogar, independente da situação, independente do adversário. Porém, o Zagallo não engoliu aquilo. Então, quando chegou no jantar daquele dia, daquela noite, o Zagallo e o Parreira cruzaram com o Romário nas dependências do hotel em Porto Alegre e pararam o Romário e perguntaram ao Romário se era verdade o que os repórteres foram questionar a respeito das declarações dele. Considerando até que o Romário pudesse dizer, não foi bem assim, é coisa da imprensa. Mas pelo contrário, o Romário confirmou, realmente, falei mesmo. Se eu soubesse que teria vindo para ser reserva, eu preferia não ter sido convocado. E o Zagallo não gostou nem um pouco daquele tipo de declaração, da postura do Romário, da entonação, e se manteve ali muito irritado, falou, aqui você não manda, aqui é a seleção. Ficou um clima ruim. Aí o Romário falou assim, não, tudo bem, isso é a posição de vocês, a opinião de vocês, se eu tiver que ficar na reserva, eu vou ficar na reserva, mas eu não tiro nenhuma vírgula do que eu disse. Se eu soubesse que era para ficar na reserva, eu não teria vindo. E aquilo pegou muito mal. O Romário entra no decorrer do jogo, se eu não me engano, foi empate, já me foge agora o resultado do jogo. Mas ele teve uma participação muito tímida na partida e encerrou o ano, era dezembro de 92, e desde então ele não foi mais convocado. E só retorna, como todo mundo já conhece a história, ele só retorna em setembro de 93, quando o Brasil precisava vencer o Uruguai para carimbar a presença na Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. Então, naquele momento ali, a seleção vivia momentos de altos e baixos, os atacantes, o ataque não funcionava a contento, contanto que houve partidas em que os zagueiros eram os artilheiros, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, enfim. E a seleção não evoluía, né? Então, e o Romário comendo a bola, ele força uma transferência do PSV para Barcelona, ele tinha propostas do futebol, espanhol, italiano e português, sondagens, né? Mas delega ao Giovanni Branchini, que era o empresário dele na época, a missão de arrumar um grande clube para ele, num grande centro. Havia o interesse do Valência em contratá-lo, porque numa partida de despedida do Mário Kempis, o Romário, jogando pelo PSV, fez uma participação muito boa, e o Mário Kempis havia indicado ele para o vice-presidente de futebol, para o diretor de futebol, porque o Valência era um parlamento na época, então quem mandava no futebol era o Francisco Roig, Paco Roig, que também se encantou pelo Romário, mas o presidente do Valência na época não se entusiasmou pelo investimento, para fazer o investimento, e o Barcelona entrou no circuito. O Carlos Gessart, assistente do Cruyff, foi a Eindhoven, conversou com o Romário, conversou com o Giovanni Branchini, colheu informações que o Cruyff evidentemente já tinha, e o Cruyff fez com que a diretoria do Barcelona cacifasse o interesse, a operação, e aí o Romário se transferiu para o Barcelona e já chegou, e com a sede de voltar à seleção, ele jogou, vestiu a camisa do Barcelona pensando na seleção brasileira
e jogou e viveu talvez a melhor fase da carreira dele no Barcelona, visando o retorno para a seleção brasileira e a conquista do tetracampeonato. Aí você me pergunta, qual foi a importância do tetracampeonato? Bom, estávamos 24 anos sem a conquista de um título mundial, muito embora tivéssemos encantado o mundo em 82, com aquela seleção formidável montada pelo Pelé. Tivemos uma seleção em 86 que tinha tudo, que era uma seleção, ainda que mantinha um resquício da seleção de 82, mas já não era tão plástica, era um pouco mais competitiva. O Brasil caiu nos pênaltis, né, diante da França. Em 90, tínhamos uma safra maravilhosa, que vinha de 2 vice-campeonatos olímpicos, que tinha uma geração brotando, que foi uma geração que acabou invadindo a Europa, o futebol europeu, a rebote do sucesso na Europa da seleção de 82, né? Zico, Falcão, Cerezo, Edinho, Júnior, todos esses jogadores triunfaram, Sócrates, uns mais, outros menos, né? Triunfaram no futebol europeu, o próprio Careca, e aquela geração de 90 que tinha tudo para fazer uma grande Copa do Mundo, acabou fazendo a pior campanha de uma seleção brasileira na Copa do Mundo de 90, lembrando também que tinha sido, em termos domésticos, aqui de continente, tinha sido uma seleção que venceu a Copa América, quebrando um jejum de mais de 45 anos, se não me engano, 49 anos, algo próximo, que tinha uma geração fantástica de jogadores que haviam conquistado campeonato mundial sub-20, com conquista de bola de ouro, Giovanni Capixaba sendo eleito o melhor jogador do mundo. Enfim, era uma geração que tinha tudo para vencer aquela Copa no México, uma Copa do Mundo no México, que havia sido o último palco do Campeonato Mundial da Seleção Brasileira, e naufragamos ali no comando do Lazzaroni, saímos para a Argentina. Então, boa parte daquela geração chegou à Copa do Mundo de 94 com a faca entre os dentes, disposta a superar todos os percalços vividos em 1990. Houve conflitos internos entre os jogadores por conta de premiação. Então, havia todo um clima, não era na Europa, era num outro continente, os europeus não chegariam com tanta força, até então nunca haviam conquistado uma Copa do Mundo fora do continente europeu. Então, o Brasil tinha tudo para ser o favorito, vivia esse conflito social, o povo cobrando nas ruas. Então, o documentário, ele retrata essa parte social, se não me engano, no 3º capítulo, de uma forma muito bacana, com os sobreviventes, familiares dos mortos na chacina de Vigário Geral. E por que eu estou falando do documentário? E aí que é uma coisa interessante. Porque o documentário, a minha participação ali não é só como depoente, né? Eu escrevi uma biografia do Romário, que foi publicada na Holanda, e é um capítulo à parte. Por que não foi publicada no Brasil? Eu posso até explicar depois. Mas a biografia na Holanda, ela tem exatamente esse contexto. Mostrar que um jogador que nasceu numa favela, em meio à maior enchente, até então, a maior enchente do estado da Guanabara, nasceu abaixo do peso, com bronquite, em condições adversas. Uma semana antes dele nascer, no meio daquela enchente, a família tinha perdido, seu Edevaí e Dona Lita haviam perdido todos os móveis da casa, a mobília inteira da casa. Então, ele nasceu nesse clima e fazendo tudo o que as pessoas achavam que era errado, ele chegou um dia ao posto máximo do futebol, ao degrau mais alto do futebol, que é ser eleito o melhor jogador do mundo. Então, nessa biografia, que foi intitulada na Alemanha, o título do livro é Romário van Gogh, Tut God, significa de favelado a Deus, porque os holandeses eles se apaixonaram pelo Romário de tal forma que até hoje
existe lá uma forma de celebrar o Romário, né? Existem pessoas que não esquecem a passagem do Romário, que fazem festa para o Romário, especialmente em Andover, que é uma cidade um pouco mais interiorana, é uma cidade cinza, é uma cidade onde chove muito. O Romário modificou o astral das pessoas na cidade, levou o futebol, levou o futevôlei, levou o calor do brasileiro, né, o calor humano do brasileiro. Então a série é muito legal, porque ela retrata um pouco isso também. E o Bruno pegou o meu livro, aí por indicação do Romário, e fez do meu livro, o livro permeia a história do documentário, né, dentro das ideias do Bruno Maia, que foi o idealizador, o produtor, o roteirista, enfim, o documentário, a forma saiu da cabeça dele, e pegando um pouco do conteúdo que havia no livro e inserindo com depoimentos fantásticos. Eu queria dar um salto aqui, Gilmar, falando um pouco aqui dessa transição que está acontecendo hoje. Na sua coluna de hoje, você aborda a questão da SAF do Vasco. E esse fenômeno da SAF no futebol brasileiro tem produzido tanto um Botafogo, que está liderando o Campeonato Brasileiro nesse instante, quanto um Vasco que está enfrentando um momento difícil. Eu queria saber, dentro da sua experiência, qual é a sua avaliação que você faz desses fenômenos da SAF no futebol? Olha, para mim é tudo muito claro. Os clubes carregam no seu DNA conflitos políticos, todos eles, tá? Todos eles. Conflitos políticos que marcam a passagem do futebol, digamos, amador para o futebol profissional. Muitos são impactados da associativa, que nada tem a ver com o futebol. Nada tem a ver com o futebol. A gente pode sair um bocadinho para dar uma olhada no Corinthians, porque o Corinthians, ele não tem o futebol é um futebol associativo, não é um futebol, não há uma sociedade anônima do futebol. E o Corinthians, o futebol do Corinthians paga pelo preço dessa disputa política do associativo, ou seja, hoje em dia você tem que ter condições de competir com os clubes. Primeiro, os clubes de massa. Segundo, os clubes de massa bem resolvidos financeiramente. E aí a gente cita aqui o caso de Flamengo e Palmeiras, que são clubes de massa que se resolveram financeiramente, economicamente, a partir de uma política econômica muito bem sucedida, muito bem implantada no clube, muito bem aprimorada com o passar dos anos, no início da segunda década do novo século, ou seja, na virada de 2010 para 2011, Palmeiras e Flamengo começaram a viver movimentos internos que acabaram, de uma forma ou de outra, mudando o DNA do clube. O Palmeiras precisou cair em 2012, no ano em que ele conquistou a Copa do Brasil, para ele poder entender que precisava modificar por completo a maneira como enxergava o futebol como um todo. Então, o Paulo Nobre assume a presidência do clube, assume o ônus, injeta um dinheiro do clube, ele não deu, o que a gente pode entender como emprestou o dinheiro para o clube, cobrando juros de mercado, e aquele dinheiro permitiu com que o Palmeiras renegociasse suas dívidas e fosse, ao longo dos anos, devagarzinho, ano a ano, colhendo os frutos daquela melhor economia. Então, o Palmeiras voltou em 2013, esteve para cair em 2014, em 2015 fez uma Copa do Brasil aos trancos e barrancos, venceu a Copa do Brasil e dali para frente foi se modernizando, foi mantendo o ritmo e conquistando títulos, subindo degrau por degrau. Copa do Brasil de 2015, Brasileiro de 2016, enfim, e daí foi, e é hoje o Palmeiras. O Flamengo fez um movimento semelhante. O Flamengo era um clube muito conturbado politicamente, sempre foi. Flamengo, eleições do Flamengo, a polícia batia lá, pleito sim, pleito não. O Flamengo
virou o ano de 2011, consegue conquistar o Campeonato Brasileiro de 2010, vivendo uma crise muito grande na sua política, contanto que Patrícia Amorim e Delair Dombrowski, a Patrícia conquista o Campeonato Brasileiro de 2009, mas não se reelege para 2010, não consegue se reeleger. Então, o Flamengo em 2011 traz o Ronaldinho Gaúcho numa operação muito maluca, né, sob o ponto de vista do dinheiro empregado, do comprometimento. O Flamengo levou mais de 25 mil pessoas à Gávea na apresentação do Ronaldinho Gaúcho, porém, um ano depois, estava lá o Assis invadindo a sede do clube, a boutique do clube, a principal boutique do clube na sede, e pegando sacos e sacos de material esportivo, saindo sem pagar, dizendo que cobrasse ao Flamengo que estava devendo salário, dinheiro ao irmão dele. Então, o Flamengo ali, naquele momento, o Flamengo vivia nos seus bastidores uma revolução em torno de grandes nomes do mercado financeiro e do mercado corporativo como um todo, para construir um novo Flamengo. E já olhando para frente, já vendo que a internet tornaria o mundo diferente, né? Tornaria as pessoas mais próximas, que o Flamengo poderia fazer dinheiro através da sua grande massa, do seu grande número de torcedores. Então, o Flamengo detectou que o Flamengo só não era grande porque devia muito por conta de um passado perdulário, um passado mal resolvido, de má administrações. Então, eles focam no pagamento da dívida, instalam praticamente um banco dentro do Flamengo, porque o vice-presidente administrativo e financeiro do Flamengo era o Cláudio Prakovic, o sobrenome meio sopa de letrinha, difícil de falar, mas enfim, dono de um banco que instalou-se dentro do Flamengo e começou a pegar o dinheiro e comprar a dívida do Flamengo, cobrando juros não chegava nem a 1%. Então, o Flamengo foi diminuindo a sua dívida, o Flamengo fechou um contrato, o Flamengo que conseguiu em 2012, o Flamengo conseguiu passar quase um ano inteiro sem patrocínio na camisa, né? O Flamengo fecha um contrato ali de renovação de material esportivo com a Adidas, fecha um contrato de patrocínio com a Peugeot e começa com esse dinheiro a equacionar a sua vida, a pagar suas dívidas, comprar com deságio, e a dívida foi diminuindo, e o Flamengo deu sorte de, no campo, conquistar uma Copa do Brasil em 2013, que alavancou um pouco do trabalho, porque a torcida também não aceitava. A torcida não aceitava aquilo, a torcida queria jogador. E quando o Bandeira dizia que o Flamengo ia ser muito maior do que já era, por pagar a sua dívida, por ser um clube bem resolvido, com suas certidões negativas em dia, as pessoas não acreditavam nele. Mas o que acontece? Essa gestão havia bebido na fonte do Soriano, que fez lá o livro A Bola Não Entra por um Acaso, que hoje é um dos diretores do Grupo City, e foi o cara que revolucionou o Barcelona. Então, essa diretoria do Flamengo estava sabendo do que estava fazendo, ou seja, construindo uma empresa dentro do Flamengo para que o Flamengo fosse forte. E o Flamengo é isso que é hoje. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque o Flamengo não é uma SAF, mas o Flamengo já há mais de 10 anos, praticamente, de 2013 para cá, o Flamengo ele tem uma empresa dentro dele que administra o futebol do clube. Então, o Flamengo é forte porque tem uma estrutura política na sua parte associativa muito bem resolvida, e não pense você que não tenha conflitos lá dentro, porque tem conflitos, mas o Flamengo tem essa vida política bem resolvida e tem uma empresa trabalhando dentro da sua estrutura, fornecendo ao departamento de futebol condições para estar sempre crescendo. Então, eu acho que no Brasil, respondendo agora objetivamente a sua pergunta, as pessoas não dão tempo para que os clubes mudem a sua cultura do associativo para a SAF.
Porque é diferente, diferente, não adianta. No caso do Vasco, especificamente, o Vasco está com a sua SAF há 1 ano e meio. Então, há 1 ano e meio, as pessoas criticam a gestão da SAF. É claro que tem que criticar, eles vão errar. É evidente que eles errariam, né? E ainda vai continuar errando. Seja com a 7-7, seja com o Pedrinho no comando, seja lá com quem for. Porque a mudança de cultura é assustadora. Certo. Vai, Mariana. Não, eu ia perguntar, já que o assunto é Flamengo, né? Navegou aí SAF do Flamengo. Você que está aí no Rio, acompanhando de pertinho os bastidores, queria saber se Gabigol ainda tem espaço no Flamengo. Ou se já deu, tchau, ou se fica. O que você acha? Mariana, trata-se de um jogador que está na prateleira de cima do futebol brasileiro. Né? A vocação do Gabigol é indiscutível. Porém, o Flamengo é aquilo que eu estou falando da estrutura. O Flamengo tem uma estrutura profissional muito bem montada, muito sólida. Então, vai ser difícil surgir um jogador, hoje em dia, que se coloque acima dos interesses do Flamengo, que tente ser maior do que o Flamengo. E, por vezes, o jogador de futebol, como é ser humano, e o ser humano é falível, né? É cheio de erros, o Gabigol ele perdeu um pouco a passada, e já não é de agora, não foi porque ele vestiu a camisa do Corinthians, ele vem perdendo paulatinamente o foco depois que ele chegou ao topo. Porque chegar ao topo, dizem, quem consegue chegar ao topo, que chegar ao topo é menos difícil do que se manter no topo. Né? Não vou nem dizer que é mais fácil, é menos difícil do que se manter no topo. E o Gabriel, depois que ele conquistou a primeira Libertadores, não vou nem falar da segunda, porque na segunda ele já estava vivendo um processo ali na fase do Dorival, ele já estava vivendo uma oscilação que ele compensava com um gol. A bola entrava. Ocorre que entre 2019 e 2021, o futebol brasileiro teve 2 clubes diferenciados de todos os outros, Palmeiras e Flamengo. Então, quando não ganhava um, ganhava o outro. Se não ganha o Palmeiras, ganha o Flamengo. E a partir de 2022 para cá, já começa a surgir mais fortemente o Atlético Mineiro, né? O São Paulo começa a esboçar sinais de recuperação, o Fluminense, dentro de uma política peculiar, muito, muito particular do Fluminense, consegue se equilibrar ali diante das grandes forças, e as coisas começam a ficar difíceis. E o Gabigol perdeu um pouco a passada, perdeu um pouco. Eu acho que a não ida do Gabriel à Copa do Mundo foi para ele um baque muito forte, porque ele não foi, e pior, foi o Pedro. Sim. Então, o futebol pareceu não ser mais a prioridade dele. Então, eu acho que agora ele está tentando retomar o posto, mas para retomar o posto, ele vai ter que cumprir protocolos que ele já não estava mais acostumado a cumprir. Vai ter que sentar no banco, vai ter que se empenhar nos treinamentos e vai ter que entender que o Flamengo não é só Gabriel. O Flamengo tem outros jogadores. Então, assim, como ele está em final de contrato, envolvido ainda num processo de doping, o Flamengo está muito a cavaleiro, porque hoje o Landim olha para o time do Flamengo, o Landim e aí o Marcos Braz, que o representa lá no futebol, eu falo assim, o Flamengo não depende mais do Gabriel. E se a gente vender o Gabriel, ou se a gente perder o Gabriel, a gente vai ter que, com o dinheiro do Gabriel ou não, a gente vai ter que reforçar o time com outro jogador que nos ofereça o que o Gabriel oferece. Agora, o Gabriel precisa enxergar que ele é um grande jogador, ele é o ídolo da torcida do Flamengo, mas ele é ídolo porque a torcida o fez ídolo. E por que o fez ídolo? Porque ele entrava em campo e resolvia. E ele não está fazendo mais isso. E Tite também não vai aliviar para ele, né? Como é que é? Tite também não vai aliviar para ele, não. É isso. Então, o Flamengo tem na estrutura dele um treinador vitorioso, experiente, renomado. Então, ele vai ter que pegar o leão e dar um nó no leão, né? Sim. Gilmar, assim, essa conversa nossa aqui, rapaz, foi maravilhosa. Assim, você nos deu aqui um panorama fantástico de 94. A gente vai chegando ao fim aqui da nossa conversa. Eu já queria fazer um convite para a gente voltar a conversar, porque
Você traz uma experiência muito grande. E eu queria, de minha parte aqui, encerrar, fazer um bolão rápido com você aqui. O Dorival chega na Copa ou não chega? Se tiver que apostar, você apostava em quê? Rapaz, que pergunta, hein? É a pergunta do milhão. Olha, é uma pergunta difícil, porque no Brasil nós vivemos numa cultura resultadista, né? Ele vai depender dos resultados. E sobre isso, eu tenho essa frase escrita no meu caderno de anotações, porque eu tento me abastecer com os ensinamentos que ela ensina. É uma frase do Luiz Castro, quando se apresentou ao Botafogo, e que ele disse que o treinador de futebol, principalmente no Brasil, a média de um treinador nos clubes é 5 meses. Foi um momento muito diferente do Brasil conseguir cumprir praticamente 2 ciclos de Copa do Mundo com o mesmo treinador, porque não costuma ser assim. Mas o Luiz Castro diz o seguinte: olha, um treinador profissional, ele precisa, primeiro, ter sorte para obter resultados, porque são esses resultados que vão comprar o tempo para que ele mostre trabalho. Então, você me faz essa pergunta, eu te digo, olha, o Dorival vai precisar de resultados para poder comprar tempo de trabalho. Como a gente não tem muito tempo mais pela frente até a Copa do Mundo, estamos aí há 2 anos da Copa, eu acredito que o Dorival vai completar esse ciclo, porque a CBF já perdeu 1 ano desse ciclo em apostas que não deram resultados. Então, e como o Dorival está iniciando com um trabalho razoavelmente bom, né? Venceu a Inglaterra, empatou com a Espanha, venceu o México, e está formando uma nova seleção, um novo grupo, eu não vejo ao redor um técnico que vá se interessar em pegar o trabalho que hoje está sendo iniciado pelo Dorival. Porque nós estamos iniciando o trabalho a partir de agora. A partir de agora nós estamos iniciando um trabalho. E, sobretudo, amigos, não é por conta só do técnico, é por conta do que está no entorno do técnico. A seleção hoje, ela tem no departamento de futebol, ela tem, para mim, um dos melhores profissionais de montagem de estrutura, de capacidade de trabalho, que é o Rodrigo Caetano. Ela tem, na preparação física, o Fábio Maceridian, que é uma referência, né? Então, assim, eu acho que a tendência é esse grupo se fortalecer e partir para grandes conquistas. Tomara a Deus que comece com essa conquista da Copa América, que é sempre um degrau importante para a gente chegar num nível mais alto, entendeu? Encerrar, Mariana. Eu queria encerrar, eu já queria botar mesmo. Só pode fazer uma pergunta. Não, aí eu já ia embicar para o Neymar. Se nesse ciclo aí ainda há chance também dele voltar, se Dorival ainda pode contar com ele, se você acha que Neymar ainda tem chance de disputar e de repente dar ao Brasil uma Copa do Mundo. A chance tem. Agora, a gente está falando de futebol competitivo. Sim. E a gente não consegue, já tem um bom tempo que a gente não fala da competitividade do Neymar, né? A gente fala das namoradas, das polêmicas políticas, do envolvimento político do Neymar, das festas do Neymar, do helicóptero. Hoje ele posou, nas redes sociais, tem uma foto do Neymar com a camisa do Gabigol do Flamengo, pedalando. Enfim, eu não consigo ver o Neymar no campo de futebol jogando. Sim. Então, assim, eu prefiro não fazer planos com o Neymar. E acho que hoje, neste momento, isso está na cabeça do Dorival, está na cabeça do Rodrigo Caetano e está na cabeça até do presidente da CBF, porque é ele quem manda, né? O Neymar não está nos planos. O Neymar vai passar a voltar aos planos quando ele entrar em campo e começar a produzir. Entendi. Entendeu? Então, acho que isso aí, acho que o próprio Neymar pautou isso para ele, né? Ele não quer, no momento, ele não quer pensar muito em futebol competição. Ele quer pensar em viver a vida. Tem mais uma pergunta, surgiu aqui. Futebol com VAR ou sem VAR?
Futebol com VAR sempre. Agora, o futebol operado por profissionais que tenham conhecimento da ferramenta, supervisionados por pessoas competentes e eficientes, que tenham interesse em melhorar a dinâmica do futebol e não atender a conluios políticos e a interesses subalternos. Perfeito. Mariana, queria agradecer aqui essa enciclopédia que é o Gilmar, assim, deu uma aula para a gente aqui de vários momentos do futebol, opiniões muito lúcidas. Foi um prazer conversar com ele, não é isso, Mariana? Eu acho até que tinha que ter um quadro fixo aí, ó, todo mês, ficava tendo papo, porque não está dando, não. Está pouco tempo. Mas, Gilmar, muito obrigada. É muito importante para a gente a sua participação aqui, porque o capixaba, ele adora futebol, ele curte muito futebol, e a gente sabe que esse conteúdo aqui vai estar disponível para o Brasil todo. Então, é muito legal, e até a próxima. Olha, eu agradeço a vocês. E não estou jogando confete, não, mas quem me conhece sabe, eu já estou até um pouco cansado de empunhar essa bandeira, que é o seguinte: o futebol capixaba, ele é uma fonte de revelação de grandes jogadores para o futebol brasileiro. O futebol capixaba, pela proximidade com o Rio de Janeiro, ele deveria ter competições envolvendo os clubes do Rio e o futebol capixaba. Eu defendo muito o Kleber Andrade como estádio, sempre um estádio opcional para os clubes do Rio mandarem seus jogos em função do grande número de torcedores dos 4 grandes clubes do Rio no Espírito Santo. Eu sempre, volta e meia, eu cito um exemplo. Quando eu vou ver, o exemplo envolve o Espírito Santo. Agora mesmo, no documentário do Romário, a gente não pode esquecer que os primeiros gols do Romário, como profissional do Vasco, foram marcados em Nova Venécia, né? Os 2 gols marcados lá. A geração vitoriosa do Vasco sempre contou com jogadores que vieram do Espírito Santo. O próprio Giovani, né, Gilmar? Giovani, Reizinho, nosso Reizinho, enfim. Então, assim, o futebol capixaba é um futebol muito mais importante, na minha visão, talvez para as pessoas da minha geração, é muito mais importante do que as pessoas pensam. E já que você falou em SAF, eu estou louco para ver um grande conglomerado, um grupo de fora investindo nas marcas do futebol capixaba e levando de novo o futebol capixaba às principais divisões do futebol brasileiro, porque está precisando o clube do Espírito Santo nas séries A e B do futebol brasileiro. Está acontecendo devagarzinho aqui, mas está acontecendo. O Rio Branco, o Vitória, os 2 já têm projetos de SAF, e a gente também torce muito, porque a gente sente muita falta, né, de mais jogos de estádio cheio, porque quando o Kleber Andrade recebe, como você falou aí, os times carioca, igual domingo agora a gente vai ter Grêmio e Botafogo, é estádio lotado sempre, e é estádio lotado de família, né, e a gente sente muita falta e a gente gosta muito, capixaba em geral. É o que eu ia falar, é estádio lotado com qualidade, é um público... Você não vê, pelo menos de fora, assim, você não vê grandes distúrbios, você não vê a insatisfação dos jogadores, o gramado é bom, o campo é confortável, enfim, é uma praça que as pessoas devem olhar com muito mais carinho, é a minha visão. Uma ressalva também para a Desportiva, que também está com o projeto SAF e eu não citei, né? Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. E quero fixar aqui um convite para a gente voltar a bater um papo, porque foi um grande prazer conversar com você e ouvir as suas opiniões e a sua história. Certo, Mariana? Eu que agradeço mais uma vez. Um grande abraço. Eu que agradeço mais uma vez, estou à disposição. Grande Obrigada, abraço. Gilmar. Tchauzinho. E você pode conferir essa entrevista no Jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso YouTube e nos tocadores de podcast. Obrigada e até a próxima.